Boa noite, meu amigo, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho da minha experiência, né, de vida, principalmente dos últimos anos que foram mais intensos, né? O que eu posso dizer, né? Hoje eu aprendi que para a gente ser feliz, não a felicidade, aquela felicidade boba de ficar rindo toda hora e ficar suspirando. Não, o feliz que eu digo é estar em paz com você mesmo. O segredo de você estar em paz com você mesmo é você alimentar mais o seu espírito do que sua carne. E o que é isso? É você depender menos das coisas, das circunstâncias da vida e depender mais de Deus. Eu, antigamente, eu tinha muitos maus hábitos, podemos dizer até vícios, né? Que eu precisava deles para me preencher, né? Para me deixar satisfeito. Então, se eu não tinha isso, eu ficava irritado, impaciente, ansioso. Então, por exemplo, com isso tudo eu aprendi o que também? Que todo ser humano precisa se apoiar em algo, precisa depender de algo. Todo ser humano, de alguma coisa, precisa depender. Então tem gente que depende, né, para ser feliz do emprego, tem gente que depende da casa, do carro ou de um relacionamento. Essas coisas não tem nada de errado. O problema é que essas coisas são inconstantes, condicionais e temporárias. E você fica refém delas. Então vamos supor, você ama o seu trabalho, né, te faz feliz. E o dia que você é demitido? Ou o dia que o seu negócio não está indo bem e quebra? Como que vai ficar? Então é aí que está. Agora, quando você alimenta mais o espírito que a carne, você começa a depender menos das circunstâncias, né? Então é esse que é o segredo. Então, como eu estava falando na época que eu dependia desses maus hábitos e vícios que eu tinha, quando eu não conseguia realizar eles, eu ficava irritado, né? E mesmo que eu conseguia realizar eles, me supria, mas era uma mentira, porque era por um tempo só. Então eu aprendi o seguinte: como todo ser humano depende de algo, a melhor coisa é depender de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo nos ama incondicionalmente, ele é eterno e ele é infalível. Então, não importa a situação, se você estiver agarrado em Jesus, você não cai. Agora, você pode imaginar assim, mas é fácil falar e fazer. Realmente, não é fácil se você está muito distante dessa realidade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, aos poucos, é um processo. Você tem que começar a se relacionar com ele, né? Para você alimentar mais o espírito que a carne, você tem que se relacionar com ele, com Jesus. E como que é o relacionamento na prática? É você diariamente colocar ele no seu pensamento, na sua vida. Não só orar e, né, ler a Bíblia, isso tudo bem, isso faz parte. Mas o principal é você estar conectado com ele. É você pensar nele, você conversar, bater um papo com ele. Sabe criancinha que tem amigo imaginário, começa a brincar, conversar? É a mesma coisa, só que é com alguém que é muito real, né? Com alguém que é tudo, né? Então, cada vez que você vai percebendo isso, que você vai vivendo isso, você vai se fortalecendo. Eu costumo dizer, se as pessoas tivessem consciência, né, da riqueza que elas têm, que é ter Jesus dentro delas, elas seriam muito mais fortes emocionalmente, entendeu? Mas então é isso. Eu demorei também para descobrir isso na prática, mas uma vez que eu comecei a praticar isso, como eu disse, um processo de me relacionar com Jesus todos os dias, eu fui me fortalecendo por dentro. Então o que acontece? Eu hoje tenho várias lutas ainda. Tenho várias lutas, coisas ainda me chateiam, mas qual que é a diferença? Essas coisas me chateiam momentaneamente.
Então ela vem e vai. Eu não caio mais. Elas não me chateiam a ponto de me derrubarem ou de abalarem minha estrutura emocional. Entendeu? Porque o meu foco está em Jesus. Né? Está em Jesus. Então não é que você vai deixar de ter problemas. Isso a gente vai ter pro resto da vida. Né? É assim, não tem jeito. Mas a gente vai saber lidar melhor com eles. A gente vai conseguir estar em paz com a gente mesmo, apesar dos problemas. E isso é a melhor coisa. Porque quando você depende de coisas externas para estar bem, você vai estar sempre preso. Agora, quando você está em Cristo, em paz, independente das coisas ao seu redor, isso sim que é a verdadeira felicidade. Né? Isso sim que é a verdadeira liberdade. Né? Jesus fala em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é um dos versículos mais importantes que eu uso para a minha vida, porque foi através dessa verdade que eu me libertei. Então eu repito, hoje eu passo por muitas lutas ainda, mas elas não são suficientes para me derrubar, porque hoje o meu relacionamento com Jesus ele é diário, constante, né, e na prática. Então conversa com Jesus, começa a conversar, cria um hábito disso. E aí você vai ver que naturalmente você vai se fortalecendo e vai sabendo lidar com as adversidades do dia a dia. Então a minha mensagem final é focar em Jesus